boa tarde, boa noite. Vamos para mais um encontro. Aqui quem está falando é a professora Alessandra Matos. O que a gente vai falar hoje? A gente vai dar continuidade ao estudo da teoria dos conjuntos. Vamos trabalhar com as operações dos conjuntos, união e interseção. Vem comigo. Pessoal, o que vem a ser a união de dois conjuntos? Professora, o que você quer dizer quando você vai unir dois conjuntos? Galera, definição de união. Digamos que eu tenho um conjunto A e um conjunto B. Quando eu estou falando da união do conjunto A com o conjunto B, significa que vai ser o conjunto formado por todos os elementos que pertencem a A ou... Deixa eu botar uma canetinha aqui. Calma aí. A ou a B. Como assim, professora? Eles podem pertencer apenas a A, apenas a B ou os dois conjuntos, A e B. Exemplo, você vai entender bonitinho aqui agora. Coloquei o primeiro exemplo, ó. O conjunto A é o conjunto formado pelos elementos M, N e P. O conjunto B é o P, o X e o Y. Vou mostrar na forma de diagrama, que fica bem bacana. Ó, conjunto A, conjunto B. O que você consegue visualizar que é comum aos dois conjuntos? Você vai falar, professora, só enxergo o P. Então, o P a gente coloca justamente aqui, ó. Por quê? Porque pertence tanto ao conjunto A, ó, quanto ao conjunto B. Olha lá. Então, o P pertence aos dois. O que pertence apenas a A, professora? M, ó, o meu M e o meu N. O que pertence apenas ao meu B? Ué, prof, o X e o Y. Então, na forma de diagrama, você visualiza justamente, ó, a interseção, né, dos dois conjuntos, o que está presente nos dois, está tanto no A quanto no B, e a união. Aí você fala assim, tá, professora, mas então, como que eu posso representar a quantidade de elementos da união, vou botar assim, ó, o número de elementos do conjunto A unido com o conjunto B? Estou perguntando o número de elementos. Aí você vai olhar para mim e falar, ué, professor, eu vou lá e conto. 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito. Só que repara só, gente. Se eu falei para você na definição que pertencem a A ou pertence a B, então isso aqui seria assim, ó, o número de elementos de A mais o número de elementos de B. Quando você pensa no número de elementos de A, você vai falar assim, professor, eu tenho 1, 2, 3. Tudo bem? Quando você pensa no conjunto dos elementos de B, você vai falar 1, 2, 3 também. O que você tem que perceber? Que esse elemento aqui, a gente está contando ele duas vezes. Então, eu não posso fazer isso. O que eu tenho que fazer, então? Retirar o número de elementos que está no que a gente chama de interseção do conjunto. Ou seja, 1. 6 menos 1, 5. Olha lá, a gente contou toscamente e eu estou te mostrando. Depois a gente vai representar novamente o número de elementos, tá? Vou te dar um outro exemplo agora, para ver se você realmente entendeu o que eu estou querendo dizer de A união com B. Olha só, digamos que eu tenha o conjunto A formado pelos elementos 2, 3, 5 e 7. Beleza, prof. O conjunto B formado pelos elementos 0, 2, 4 e 6. Peguei aqui a parte par. Viro para você e falo, quero que você determine o conjunto A união com B. Repara, gente. A união com B, olha só, no B eu tenho 0, então vou juntar. A, 0, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Eu estou pegando todos os elementos que pertencem a A ou a B. Então, quem está no conjunto A, quem está no conjunto B. Beleza? Juntei tudo, tenho a minha união. Fácil, tranquilo, para todos, numa boa? Professor, eu entendi o que é a união com B. Às vezes, gente, você vai ter um conjunto assim, ó, X e um conjunto Y. Vou falar que o conjunto X é formado pelas letras A e B. E o conjunto Y formado pela letra C e D. Quando eu viro para você e falo, quero que você monte para mim deixa eu apagar aqui, o conjunto união de X com Y, o símbolo, galera, de união é esse Uzinho aqui, tá? Professora, basta pegar todos os elementos de X, e todos os elementos de Y.
Tudo bem, e se fosse na forma de diagrama? Olha o que eu quero que você perceba. O conjunto X tem o elemento A e o elemento B. Você concorda que o conjunto Y não tem nenhum elemento que é comum ao X? Quando isso acontece, não existe a interseção. A gente fala que esses conjuntos são conjuntos disjuntos. Tranquilos? Professor, eu já entendi muito bem o que você quis dizer com a interseção. Para ser interseção entre os dois conjuntos, pessoal, tem que existir tanto em A quanto em B. Ok? Essa é a interseção dos conjuntos. Exemplo, vou te dar um conjunto A, que é formado pelos elementos A, B e C. Vou te dar o conjunto B, que é formado pelos elementos C e D. Para a gente treinar, eu sei que a união de A com B, vou pegar os elementos que estão em A ou em B. Então, vamos lá, A, B, C e D. Pronto. O que tem nos dois conjuntos que você visualiza? Ué, professora, o C. Então, a interseção de A com B é justamente o elemento que pertence a A e a B. O único elemento quem é? É o C. Se eu fosse representar na forma de diagrama, conjunto A, conjunto B, a interseção é justamente o que está nos dois conjuntos, o C. E o resto, ó, aqui está apenas no conjunto A e aqui está apenas no conjunto B. Isso é a interseção dos conjuntos. Então, vamos lembrar, a união que está em A ou em B. A interseção tem que estar em A e em B, senão não tem. Detalhe, às vezes eu vou te dar um conjunto que eu acabei de mostrar para vocês, ó, tipo assim, ó, 5, 6, aí te dou outro conjunto B, sei lá, 8 e 9. Você concorda que não existe, ó, existe a união, o professor pega os de A ou os de B, ó, 5, 6, 8 e 9. Mas quando você vai olhar para o conjunto B e para o conjunto A, você repara que não existe nenhum elemento comum aos dois. Então, a gente diz que o conjunto A interseção com B, nesse caso, é chamado de conjunto vazio. Quando isso acontece, ó, a gente fala que os conjuntos são chamados de disjuntos, porque eu não consigo representar nenhuma interseção do conjunto A com o conjunto B. Olha lá, o A tem o 5 e o 6 e o B 8 e 9. Não tem nada comum aos dois. Beleza? Beleza, professor. Estou entendendo tudo. Aí eu passei uns exercícios para vocês, uns exemplos. Reparem que eu tenho o conjunto A, B e C. Reparem que eu tenho parte que pertence apenas a A. Ó, aqui só pertence apenas a A. Aqui pertence apenas a B. E aqui pertence apenas a C. Professor, ele tem uma coisa que pertence aos três, olha aqui, ó. Repara, gente. Esse 5 faz parte do conjunto verde, que é o conjunto A, faz parte do amarelo e faz parte do meu azul. Então, eu posso afirmar que esse 5, ele é a interseção dos três conjuntos. Tudo bem? Ele vira para mim e fala, quer que você considere os conjuntos e diga qual é justamente a união do conjunto A com B. Ah, professora, tranquilo, olha lá. Conjunto A com conjunto B. Então, eu vou pegar o 1 e o 2, que está apenas em A. Vou pegar o 3, o 4 e o 5. Tudo isso é de A, certo? De B. 6, 7 e 8, professora. Acabou de montar o conjunto A união com B. Ele pede agora para você brincar com B união com C. Então, tem que olhar o B, ó, tem que olhar o B e o C. Então, tem que pertencer tanto a B, né, ou a C. Olha, professor, então vamos botar na ordem. No C, eu tenho o 3, tudo bem? No C, eu tenho o 5, tenho o 6. Aí, lá no B, eu tenho o 7, o 8. Aí, você fala assim, tá pulando, gente. Repara. Isso aqui, ó, é isso que eu quero que você perceba. Isso aqui pertence ao B? Pertence, gente. Então, eu não posso deixar ele, senão a gente vai deixar ele para trás, ó. Repara só, no meu conjunto B, só para a gente colocar em ordem, né? O 3 está no C, ó. Beleza. Só que o 4 e o 5, eles pertencem tanto a A quanto a B. Então, eles pertencem a B. Beleza. O 6 pertence a B e C. Ali, ó. Depois eu tenho 7, depois eu tenho 8. E depois eu tenho 9, que pertence apenas quem? Apenas ao C. Pronto, feita a união de B com C.
Olha a união agora de A com C. Olha lá, A com esse aqui. Então, vamos botar todos os elementos lá, professora. 1, 2, 3, 4, 5. O 6 pertence ao C e o 9 também. Então, esse é o conjunto formado por A união com C. Professor, se eu for juntar A com B com C, aí é tudo, galera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esse é o conjunto grandão. Agora ele partiu para as interseções. Aqui eu quero clareza com todo mundo. Deixa eu apagar para ficar limpinho e a gente não ter problema. Aqui, ó. Deixa eu apagar aqui para ficar bem limpinho. Vamos lá. Vou pegar esse pincel aqui agora. Galera, ele quer A interseção com B. O que está em A e em B ao mesmo tempo? Ah, professor, só o 4 e o 5. Perfeito? Agora ele quer a interseção de B com C. Professora, B com C, ó, é essa parte aqui, ó, que está em B e que está em C. Então, quem é? 5 e 6. Professora, ele quer agora a interseção de C com A. Galera, C, ó, C e A. Ué, somente o 3 e o 5. Beleza. E depois ele pede a interseção dos 3. O que está em A, em B e em C? Apenas o conjunto unitário formado pelo elemento 5. Tranquilos, com o conjunto A, B e C do exercício 16. Tá? Compreender união e interseção? Vamos fixar então. Olha lá, ele pergunta para mim qual é a união de X e Y. Aí você vai olhar. X é esse vinho aqui todinho, ó. X é tudo isso aqui, professor. E o Y é esse aqui que está dentro dele. Ué, professor, quando eu vou unir, então vai ficar 1, 2, 3 e 4. Você une os elementos de X ou os elementos de Y. Y união com Z. Ué, professor, o Y juntando com o que está no Z. Então, é 1, 3 e 5. Perfeito. Agora, ele quer X união com Z. Então, ele quer tudo isso aqui, ó, unido com tudo isso aqui. Ah, professor, ficou tranquilo. Fica 1, 2, 3, 4 e 5. Tá aí o conjunto união. Como que vai ser o conjunto união de X, Y e Z? Você fala, professor, o mesmo que o de cima. Exatamente. Por quê? Porque um estava dentro do outro já. Belezinha? Qual é a interseção de X com Z? Galera, X com Z, olha aqui, ó. O que está em X que também está em Z? Apenas o elemento 3. Qual é a interseção de X com Y, que está nos dois? É, professor, só um, é unitário ali, ó. E a interseção de Y com Z? Nenhum. Vaziozinhozinho. E a interseção dos três é justamente quem, gente? Ó. Aí você fala, não, professora, não é não. Por que que não é não? Repara, tem alguma coisa que está com os três? Isso aqui, ó, tá com o X e com o Z. Tem alguma coisa que está com X e está com Y e está com Z também? Você vai falar, não tem, professora. Então, é vazio. Beleza? Olha lá. Ó, vamos devagarinho comigo. Considere agora que X é par. Isso aqui é bom. Vamos lá. Ele está dando a lei através de uma propriedade. Então, vamos pegar aqui, ó, alguns números pares, né? Vamos lá. Ah, vou começar, sei lá, professor, do menos 4, menos 2... 0, 2, 4 e lá vai. Tá. Números ímpares. Aí você fala, professor, faz a mesma coisa. Aí faz, sei lá, começar do menos 3, vamos lá. Menos 3, menos 1, 1, 3, 5 e lá vai. Beleza. E aí depois ele fala do M. Conjunto M é o conjunto dos múltiplos de 10. 0, 10, 20, 30 e lá vai também. Vamos botar assim. Beleza. Agora que eu já desenhei os três conjuntos, vamos tentar agora responder. O que que vai ser o P união com M? Aí você fala, professora, vai pegar tudo, né? De P ou de M. Então a gente pode botar assim, ó. O que que vai estar em comum, né? E que também não está em comum, mas que eu posso juntar tudinho. Aí você fala, professor, como que eu vou unir os pares com o conjunto M?
Olha lá. Os pares com conjunto M de múltiplos. Quem vai ser? Você fala, professora, vai ser 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, e aí lá vai, ó. Beleza? Isso aqui é um conjunto infinito. Professor, o que vai ser P interseção com I? O que tem ao mesmo tempo em P e no I? Fala pra mim. P é par, o I é ímpar. Tem alguma coisa em comum? Tem não, professor. Então, conjunto vazio. P interseção com M. Então, o que tem que estar em P, tem que estar aqui e tem que estar aqui. Ué, só pode ser quem, gente? Professora, o próprio M. Olha lá, 0, 10, 20, lá vai. E interseção com M. Então, ímpares, interseção com os múltiplos de 10. Aí você fala, professor, também não tem não. E por que mesmo que não tem? Eu estou pegando os ímpares e pegando os múltiplos de 10. Gente, tem algum múltiplo de 10 que seja um número ímpar? Não tem, né? Aí, professor, eu faço assim aqui, que eu vou fazer. Não existe. Aí você vai para o exercício 19. Retomar o conjunto A, B e C do exercício 16. Aí ele vira para você e fala assim. O que vai ser a interseção de B depois unida ao C? Vamos escrever aqui os conjuntos, só para a gente lembrar. Ó, o conjunto A era o conjunto 1, 2, 3, 4 e 5. O conjunto B é o 4, 5, 6, 7 e 8. E o conjunto C é o conjunto 3, 5, 6 e o que mais que tinha? 6 e 9. Beleza. Quando ele fala para eu fazer a interseção, que é um. Quando ele pede para eu fazer a interseção, vem comigo, vem comigo, vem comigo. De A e B, a gente tem que pensar assim. A e B, o que tem em comum A e B? Aí você fala, professora, tem o 4, tem mais alguma coisa? Não tem mais nada, professor, só tem o 4. Ah, não, tem sim, ó. Olha o 5 aqui, que a gente já passa batido. Então, eu já sei que A interseção com B, nada mais, nada menos que o 4 e 5. Ele quer que eu faça isso aqui unido a C. Então, ou seja, ou está em A, ou está em A e B, né? Que são esses elementos, ou estão em C. Ué, professor, então é tudo, ó. 3, 4, 5, 6 e 9. Isso aqui é justamente a interseção de A com B, depois unida ao C. Tranquilos? Tudo bem? Numa boa? Beleza, professor, peguei. 3, 4, 5, 6 e 9. Aí ele faz a segunda pergunta. O que seria A união com B? Professora, A união com B ó, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ele quer a interseção com C. Então, ele quer a interseção com 3, 5, 6 e 9. Então, o que está comum aqui? Você vai falar, professora, tem 3 aqui, tem 3 aqui, tem 5 aqui, tem 5 aqui, tem 6 aqui, 6 aqui, e acabou. Então, a interseção aqui vai ser justamente, ó, apenas o 3, o 4, o 5, o 4 não, tá doido ali? O 3, o 5, perdão, o 3, o 5 e o 6. Isso aqui é justamente a interseção de C com A união com B. Belezinha, belezinha, belezinha? Ok, professora, tudo tranquilo, estou sacando tudo, todos os exercícios estão tranquilíssimos. Aí ele vira para você e pede agora para você fazer a questão 22. Sabendo que, eu quero que você faça, vai? Eu queria que você pensasse um pouquinho, para a gente não ficar amarrado aqui, concordo? Senão vocês ficam muito presos à minha resolução. Eu queria que vocês agora tentassem fazer essa questãozinha aqui. Lê o conjunto A, lê o conjunto B, pode ler. Quando você lê o conjunto A, lê o conjunto B, lê aí, lê o conjunto C, ele fala, determina o conjunto X, os possíveis, né, conjunto X que eu teria, são os possíveis, tá?
De tal maneira que quando eu pego x e uno com A, dá a mesma coisa que eu pegar o A e unir com B. Aí você fala, eita, poxa, professora, A união com B, você sabe o que é. Ó. O A união com B é o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Isso aqui é o A união com B. Ele está falando que quando eu pego o x e uno com isso aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, tá dando 1, 2, 3, 4 e 5. Aí você fala para mim, ué, professor, então quer dizer que o x pode ser esse conjunto, só com 5. Que aí quando eu uno, aparece ali. Pode, mas não parou aí. Ele fala também que o x, quando faz a interseção, ó, o x, quando faz a interseção com 1, 3, 5 e 6, olha o que dá. Somente o 5. Ué, professor, então quando ele faz a interseção, só tem o 5 em comum aqui, ó. Eu não sei qual é o conjunto x, mas eu sei que a interseção é apenas o elemento 5. Aí ele faz algumas perguntas aqui para você. Sabendo que isso acontece, determine os possíveis, né, resultados para o conjunto x. Você já falou para mim que se for 5, está valendo. Se x, por acaso, gente, fosse 2 e 5, vem comigo que eu quero ver se você entende. Se x fosse 2 e 5, quando eu faço a união com A, que deu o próprio A união com B, você vai falar, já estava lá o 2 e 5. Beleza. Quando eu faço a interseção de 2 e 5 com 1, 3, 5 e 6, que é o C, só pode dar quanto? 5 do mesmo jeito. Mas, professor, se eu for pensar assim, então, podia ser assim também, ó. 4 e 5. Podia ser o próprio 2, 4 e 5, que é o que a gente chama de subconjuntos, que nós trabalhamos na aula passada. São os possíveis resultados. Galerinha, pessoal, por hoje a gente encerra aqui. Um beijo grande e na próxima aula a gente vai fazer exercício para a gente fixar esse conhecimento.